Fala galera, beleza? Trouxe aqui mais um vídeo para vocês, agora um pouquinho diferente, certo? Primeiro vídeo do canal que eu estou trazendo aqui é um pouquinho de inteligência computacional, certo? Aqui ainda é a parte mais introdutória, não tem nenhum algoritmo evolutivo, digamos assim. Mas é um desafio muito legal e bastante cobrado, certo? Para quem está inicializando nesse assunto. Então o desafio é 8 rainhas, certo? O desafio é 8 rainhas ou também como é conhecido 8 damas. Então aqui para quem gosta de xadrez, né, e até para quem também não gosta, é algo bem curioso. Então vamos explicar de fato, né, o que seria esse problema. Então o problema das 8 rainhas, o da 8 damas, que eu peguei aqui a fonte do Wikipedia mesmo, certo? É um problema matemático de dispor 8 damas, né, ou rainhas, em um tabuleiro de xadrez de dimensão 8 por 8. Na verdade pode ser n por n, certo? Mas para esse exemplo aqui, geralmente é mais tradicionalmente cobrado 8 por 8. E você coloca essas 8 damas, certo, no tabuleiro, de forma que nenhuma delas seja atacada pela outra, certo? Para tanto, né, é necessário que duas damas quaisquer não estejam nem na mesma linha, nem na mesma coluna e nem na mesma diagonal, né, sabendo o movimento da rainha. Então, para quem ainda não conhece, né, de fato o movimento da rainha, eu vou estar apresentando para vocês, certo? Isso aqui é um problema muito legal, você pode botar até uma criança mesmo, certo, no tabuleiro e bota ela para resolver esse problema. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uns 7 anos mais ou menos, que eu ia nos clubes de xadrez com meu irmão, certo? Eu tenho quase certeza que colocaram esse desafio para mim, né? Então você fica lá encucado com isso, né? Porque parece ser fácil, mas não é. A gente vai já testar aqui como é que é esse problema na prática, né? Então, aqui tem minha rainha, certo? No tabuleiro aqui 8 por 8. Então, o tabuleiro de xadrez, ele é classificado, né? Numerado as casas dessa seguinte forma, né? Então, aqui as colunas, né? Você bota A, B, C, D, E, até H. E aqui nas linhas, né, vai do 1 até o 8, né? Então, tabuleiro aí 8 por 8. Geralmente é assim, é sempre assim, né, que você vai encontrar um tabuleiro de xadrez. Então, a dama, né, ou a rainha, como quem é enxadrista mesmo, só chama rainha, né? Dificilmente chama dama. Ela tem um movimento que a gente chama de... Ela é o conjunto de movimentos da torre e do bispo, né? Então, aqui na cor vermelha aqui está o movimento da torre, né? Onde ela vai andar toda uma linha, né? Uma linha ou uma coluna completa. E o movimento do bispo, que é sempre nas diagonais, certo? Então, ela é a junção desses dois, né? É basicamente por isso que é uma peça tão forte, né? Então, lá para frente, né, se eu postar um conteúdo mesmo de xadrez, inteligência computacional, geralmente os computadores, para tentar destruir o adversário, né, ele tenta eliminar a dama, né? Primeiramente, né? Porque se ele eliminar a dama, ele já vai ter uma vantagem muito grande. A gente sabe isso jogando xadrez, que quando a gente perde a dama no começo, ou a rainha no começo, é melhor logo desistir, que é muito difícil ganhar. Então, ela é a junção de todas as peças, né? Porque o peão também vai estar aqui envolvido, né? O próprio rei, né, está aqui envolvido, exceto o cavalo, né? Então, por isso ela é tão forte. Então, vamos lá, né, para a prática. Antes de eu mostrar aqui para vocês, eu quero mostrar aqui rapidamente um site aqui bastante legal, que é o Lichess, certo? Vocês podem estar acessando aí, onde você pode editar um tabuleiro aqui manualmente, certo? Então aqui você vem aqui em limpar tabuleiro, né? Porque geralmente ele vem com as peças montadinhas para jogar. E aí vamos lá tentar fazer esse desafio, né? Como eu disse aí, você bota para uma criança ou até mesmo você se nunca tentou, né? Então é o seguinte, você tem que colocar 8 damas, certo? De forma que elas não se ataquem, que elas estão se atacando, né? Aqui também. Então eu vou colocar aqui e aí você vai, né? No começo aqui você vai achando bem tranquilo, né? Aqui é muito fácil, né? Aí você vai botando. Fica bem fácil mesmo aqui no começo, certo? Aí aqui já começa a bagunçar, certo? Mas bem que ela dá cabe. E agora, ó, perceba que aqui eu não posso por causa dessa dama. Aqui eu não posso por causa dessa outra. Aqui por causa dessa outra. E assim vai, certo? E aqui pode, ó. Cara, por sorte, né? Eu acabei botando uma solução aqui sem nem querer. Mas não é fácil assim. Tenta aí para vocês verem que não é tão fácil assim botar essas 8 damas não, certo? Então, o desafio é esse, né? Então, calcular, né, todas as posições, né, possíveis, né, para resolver esse problema. Então, não é tão simples, né? Aqui eu dei muita sorte, né? Eu já tô minha rede neural já está viciada, né, em resolver isso aqui, porque eu já vi várias soluções. Pode ser por isso, mas não é simples, né? A priori, você vai para cima pensando que é muito simples, mas não é. Então, voltando aqui para a apresentação, vamos matematizar, né, de uma forma geral isso aí. Então é o seguinte, você tem aqui 64 casas, né, que você pode colocar a rainha. Observe que ali eu já coloquei em colunas diferentes, né, e também em linhas diferentes. Eu já sei mais ou menos como é que resolve o problema.
Mas no começo não, né? Você vai jogar de qualquer jeito. Então imagine com a máquina, ela vê o seguinte, você tem 64 casas e você tem 8 rainhas. Então você tem aqui uma combinação, né? 64 em 8, né? Então você vê aqui que a quantidade de possibilidades possíveis, né, que o computador vai fazer, ou até um ser humano, né, seria isso aqui, né? 4 bilhões, 426 milhões, 165.368. É difícil dizer, né? Então são muitas possibilidades, né? Então é algo custoso computacionalmente, né? Então o que é que a gente precisa partir aqui, né? A gente tem que reduzir esse espaço de busca, né? Então, digamos assim. Então a primeira coisa que a gente reduz, né? Como é que a gente reduz isso? É sabendo que você não pode colocar ela na mesma linha e na mesma coluna. Então, partindo desse pressuposto que ela não está na mesma linha ou mesma coluna, né? Você vai ter essa possibilidade aqui, certo? Observe aqui, ó, que eu botei a primeira aqui na primeira casa, né? Só para exemplificar. Então, a próxima, eu não posso botar nessa casa aqui, deixa eu passar o laser aqui que fica mais fácil. Não posso colocar nessa outra casa, então eu coloco já aqui na linha de baixo, né? E aí a mesma coisa para outra, né? E observe que eu não tento colocar nas colunas já preenchidas, né? Então, você tem essa possibilidade. Aí você pode pensar, mas você também pode colocar aqui, ó, essa aqui, né? A dama que você pode colocar aqui embaixo, essa outra aqui. Sim, você pode, certo? Então aqui você observa que na primeira casa você tem 8 possibilidades, né? Na segunda casa, aqui, segunda coluna que eu estou te chamando, você tem 7. Aí 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesse lá do colégio a gente viu que isso aí é uma permutação, né? Uma permutação de 8 fatorial, né? Aqui nesse caso. Então aqui a gente restringiu o espaço de busca, eliminando linhas e colunas. E aí foi para 40.320, ou seja, que eu não calculei aqui percentual, né? Mas uma redução aqui significativa, certo? 4 bilhões para 40 mil é algo muito ótimo, só fazendo uma simples análise, certo? Do espaço de busca. Só que aqui, né, ainda não resolve o nosso problema. Por quê? Porque ainda há conflitos nas diagonais. Podem haver, né? Por exemplo, essa aqui, todos dão conflito, né? Mas você poderia colocar essa dama, essa rainha aqui embaixo, né? E aí não estaria mais em conflito com essa, mas essa outra estaria. Então há ainda, né, o problema de conflito. Beber aqui um copo d'água, tá muito seco o tempo. Então, existe ainda esse problema de diagonais, certo? Para ser resolvido. Então, como é que a gente vai resolver ele, né? Desculpa. Eu acho que essa é a parte mais chata, certo? Que eu passei uma tarde todinha, né? Para tentar resolver. Algumas pessoas já resolvem mais simples, né? Mas eu buguei um pouquinho para resolver isso aí. Então, antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de solução. Já vou formatar mais ou menos a forma que eu vou resolver esse problema, certo? Esse vídeo vai ter uma parte 2, onde eu vou estar resolvendo ele no MATLAB, certo? Aqui eu vou dar toda a lógica, né? Seria tipo o Portugal. E lá no MATLAB eu vou resolver o exemplo e mostrar todas as soluções, certo? No outro vídeo, para não ficar muito longo, certo? Aqui você tem um vetor aqui, né? Que eu criei. Aqui já estou dando a ideia de vetor, né? De 8 posições, né? Onde esse vetor, né? Que seria cada casa dele, né? Cada espaço do vetor seria uma coluna aqui, né? Então a coluna A, B, C, D até H, certo? Então aqui, por exemplo, é uma solução, certo? Viável. Então vamos lá, vamos só colocar essa solução no formato do vetor. Então na posição A, né, você tem 4, na posição B você tem 7, na C 5 e assim vai, certo? Por que eu estou criando isso? Porque na hora que eu for programar ela, ou dar a ideia para vocês aqui de como vocês vão programar, você não precisa trabalhar com matriz, né? Você não precisa trabalhar com essas 64 casas, só com um vetor de 8, certo? Onde aqui esse 8, né, ele é uma permutação. Observe que ele vai do 1 ao 8 embaralhado, certo? Vai ter 40 mil e tantas posições aí, como a gente viu no slide anterior. Então vamos agora verificar a questão da diagonal, certo? Para poder resolver o problema de fato. Então aqui eu coloquei um exemplo, certo? Onde a gente está testando a coluna C, certo? Ou aqui também 3, como eu estou chamando, né? E em relação à coluna 1. Então esse teste que eu fiz, né? Não existe só uma forma de resolver isso, né? Isso foi até uma tarefa lá do meu mestrado, que eu acho que lá eram uns 10 pessoas, certo? Cada um resolveu de uma forma diferente, entendeu? Então não existe uma forma correta de se resolver, né? Cada um vai ter seu raciocínio que acha mais fácil, ou não. Então aqui é o seguinte, no meu raciocínio aqui que eu desenvolvi, né? Dando uma pesquisada também, eu encontrei essa solução, né? Você vai avaliando da direita para a esquerda, certo? Ou seja, ou então da esquerda para a direita, tanto faz. Só que é o seguinte, você vai pegar a linha 2 e avaliar com a linha 1, a linha 3 com a 1 e 2, a linha 4 com a 1, 2 e 3 e assim vai, certo? Avaliar na questão das diagonais, certo? Porque lá no vetor a gente já viu
que a gente pegando um vetor de 8 posições permutando, você já elimina linha e coluna, tá bom? Então aqui é só questão de avaliar a diagonal. E ele é um pouco confuso, mas depois que você entende fica fácil. É essa avaliação aqui que eu estou mostrando para vocês. Então a avaliação ela sempre é da coluna mais à direita para a coluna mais à esquerda, certo? Sempre é assim. E aí é que você vai ter dois tipos de problema. Ou a rainha que você está avaliando aqui da coluna 3, né, da coluna C aqui, ela está acima, né, aqui no tabuleiro, né, ela está na posição 7, e o da coluna 1, né, da coluna A está na posição 5, ou seja, ela está de forma ascendente, né, aqui eu até botei o símbolozinho aqui. E a outra opção, ela está na forma descendente, né, ou seja, o vetor aqui, a dama na posição 3, né, que ela está aqui também na 3, né, ela é menor nessa posição do que a da posição 1 aqui, que no caso é na quinta casa, né, então ela está descendo. Então você só vai ter essas duas opções. Você pode pensar, mas quando elas forem iguais, você não vai testar, né? Porque isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque se você coloca uma dimensão de um vetor de 1 por 8, onde cada posição do vetor é a posição no tabuleiro aqui, né? No caso da rainha, é impossível, né? Se você vai de 1 a 8 sem repetir, é impossível eles estarem na mesma casa, né? Casa 5. Então você não pode aqui, ó, como não tem esse vetor, você não pode ter aqui 2, 5, né? Então não tem como ele estar aqui alinhado com essa outra, certo? Então não tem como. Então basicamente é isso. E aí o que é que você vai ter que fazer, né? Analisar essa resposta para caso ela seja ascendente ou descendente. Então é muito simples, certo? Eu vou deixar aí, vocês tiram uma foto aí, né? E vai resolvendo aí no papel, fica mais fácil de fixar. Mas aqui explicando rapidamente é o seguinte. O vetor na posição I, né? Eu botei até aqui, ó, o I é a rainha sempre na frente, certo? Da coluna da frente. Porque você vai ter que fazer isso aí para todos, né? A gente faz aqui um exemplo, mas faz de uma forma que pegue para todos lá no código. Então, o vetor da posição I, né? Que é esse aqui, que seria o vetor da posição 3, né? Que está preenchida. Se ele for igual, né? Ou seja, ele compara. Se ele for realmente igual ao vetor da posição J, que no caso é J, que é 1, certo? Mas a diferença entre colunas, né? Nesse caso, ele vai... Se ele for igual, quer dizer que eles têm restrição de diagonal. Se for diferente, não tem restrição, certo? Aqui no caso para o ascendente. Para no caso do descendente, aqui embaixo, você vai só trocar esse sinal aqui, certo? Onde tem mais aqui, ó, você vai colocar menos. Então vamos fazer um exemplo que sempre na engenharia, né, em tudo, nas exatas, exemplo facilita demais a nossa vida. Então vamos pegar a primeira aqui. Tem até a mesa digitalizadora aqui para facilitar, para dar uma riscada também aqui. É o seguinte, você tem aqui essa rainha aqui, certo? Que vai comparar com essa outra, né? Então, essa rainha aqui, ela é da qual posição? Posição 3, né? Então, a rainha da posição 3, ela é igual ao vetor da posição 1, né? Que é esse daqui. Mas, como no caso é ascendente, né? Mais a diferença entre colunas, né? I menos J, né? Sempre I menos J, tá bom? Epa, que eu puxei aqui demais. Então, o que acontece? O vetor na posição 3, ele é 7, beleza? 7, tá aqui, preenchi aqui 7, beleza? 7. Ele é igual. O vetor na posição 1, essa rainha aqui, né? Ela está na quinta casa. Então, 5, mais a diferença entre colunas, né? Então, aqui 3 menos 1, né? No caso é 2. Então, 7 ele é igual a 7, né? Ele está testando. Então, se isso for verdade, né? Quer dizer que tem restrição. Observe que essa rainha aqui, se ela estivesse na casa mais de baixo, ou qualquer outra casa, né? Aqui da parte de cima, ó, essa aqui na 6 ou na 8, isso aqui seria falso, tá bom? Agora vamos para o exemplo 2, onde ela é descendente, tá bom? Aqui esse vetor na posição 3, né? Lembra que é sempre o teste da coluna mais à direita para a coluna mais à esquerda. Ele está na posição 3, né? Aqui também coincidiu. E o vetor da posição 1 continua na posição 5, né? Aqui, eu estou postando aqui no mouse para vocês, ó. 3 é aqui na posição 5. E aí a diferença entre colunas também ainda é 3 menos 1, né? Só que a única coisa que mudou foi isso aqui, né? Aqui era mais e aqui foi para menos, tá bom? Então aqui 5 menos 2 é 3, então 3 é igual a 3? Sim, verdade. Então há restrição, ou seja, mostrei aqui para vocês, né, que fazendo esse procedimento aqui, ele vai testar, né, se há restrição ou não. Então, antes de finalizar aqui, é o seguinte, observe aqui o I, né, que é o contador aqui que vai estar na coluna sempre à frente, né, ele vai partir sempre da 2, né, e vai até a 8. Por quê? Porque ele vai pegar a dama da casa do vetor 2 aqui, né, da coluna B,
e vai testar com todos os anteriores. Quem é o todos anterior de 2, apenas o 1. Ou seja, o J vai de 1 até I menos 1, né? Que no caso seria 2 menos 1. Então só fica em 1 nesse caso. Aí depois o I atualiza, né? Vai aqui para 3, né? Então ele vai pegar a dama da linha da coluna 3 aqui, né? Coluna C, e vai testar com o J de 1 até I menos J, até de 1 até 2 no caso, né? Que seria 3 menos 1, 2. Então ele vai testar se há restrição com 1, restrição com 2. E assim vai, né? Ou seja, o 2 vai até o 8, né? E o I, o J, né, vai até de 1 e sempre fixado, né, com o I. Com I menos J. Quando quando o I for 8, né? O J vai até 7, né? Então a dama da casa 8 aqui, né? Imagina que ela tá aqui. Ela vai testar se há restrição com essa linha não, né? Coluna, vai testar tudinho. Se não houver nenhuma restrição, quer dizer que tá ok, certo? Então, basicamente é isso. E aí você tem que testar de um por um, né? Então, são dois contadores, né? For e cascata. Simples também de resolver. Então, o código, né? Ele foi resolvido todinho no problema aqui no MATLAB, certo? Vou só mostrar aqui rapidamente para vocês. Mas lembrando, né, que esse vídeo tem uma parte 2, onde eu vou estar explicando de fato aqui a questão do código, tá bom? Só para mostrar também outra coisa, né? Esse problema aqui que eu não falei, né? Mas ele admite, né, 92 soluções, tá bom? Ele admite 92 soluções. Só que essas soluções, elas são meio que uma combinação de outras soluções. Então, soluções de fato mesmo, né, primordiais, são apenas 12. E a gente vai ver isso aí melhor no próximo vídeo. Então, galera, se você gostou aí desse vídeo, certo? Quer incentivar e produzir mais conteúdo como esse, porque realmente o tempo é muito curto e é difícil, certo? Parar para dar uma... produzir um conteúdo desse aqui, certo? É bem complicado, tô aqui com a garganta ruim. Mas se você quer que eu continue aí, certo? Dê outras sugestões de temas. Aqui no canal a gente também tem vídeos de instalações elétricas, de digitais, várias coisas aí de engenharia, certo? Eu pretendo, né, continuar postando mais vídeos, então se inscreve aí no canal. Se vocês gostarem, ajudarem vocês, né? Tirarem do aperreio. Eu lembro que isso aqui aperreia demais a cabeça da gente, né? Essas tarefas assim, esses desafios. Então já deixa o like aí e vamos agora pro próximo vídeo. Valeu!